Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo gravado. Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro já, 8h27 da manhã. Entrei um pouquinho antes aqui, uns minutinhos antes, para dar tempo do Instagram ir avisando o pessoal. E estamos aqui hoje para falar, para dar continuidade ao tema da semana passada, né? Que foi sobre ansiedade. Entender como é que ela funciona, entender como é que ela é despertada e como se livrar dela, então, né? Semana passada, o foco maior foi em entender o que é a ansiedade, como é que ela funciona, como é que ela é despertada. E durante a semana eu recebi bastante perguntas, pedidos de ajuda, na verdade, né? De como eu posso me livrar disso, então, como eu posso controlar, né, a ansiedade. E aí eu achei interessante, então, a gente dar continuidade no assunto, hoje focando mais nisso, né? Em como controlar, em como se livrar, na verdade, da ansiedade. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou fazer uma pequena recapitulação bem resumida para quem ainda não assistiu, né? Depois vocês podem voltar lá, assistir, deixei gravada, tá lá no meu feed. E aí, para entender, né, de forma mais profunda, mas eu vou fazer um resumo aqui para não deixar quem está chegando agora e não ouviu perdido, né? Então, resumidamente, a ansiedade, primeiro, ela é algo natural, fisiológico, que todos temos e a gente não, mesmo que quisesse, a gente não pode se livrar dela por completo. E se a gente conseguisse isso, seria muito perigoso, porque a ansiedade, ela tem, assim como todo o processo fisiológico que nós temos no nosso corpo, ela tem uma função, e uma função de nos proteger. Eu até dei o exemplo de alguém, por exemplo, é sequestrado. E aí tá lá no cativeiro, o sequestrador, ele lá iniciante ainda, né? E ele saiu e deixou você desamarrado. Você tá lá, tá preso, tá tudo fechado, tudo trancado, mas você não tá amarrado, né? Tá lá. Se você não tivesse ansiedade, o que ia acontecer? Você ia lá procurar, de repente, uma revista para ler, algo interessante para olhar, e ia ficar ali sentado calmamente, esperando que o sequestrador voltasse. Obviamente, a gente sabe que se a gente pensar que alguém fizer isso, a gente vai falar, meu Deus, essa pessoa tem problema, não é? E o que é que faz, né, no momento desse, a atitude normal, o que é? Você sair correndo, achar algum lugar ali, de repente, achei uma janelinha aqui, consigo sair por aqui, enfim, gritar, né, fazer alguma coisa para poder se livrar daquele lugar. E o que nos faz ter essa atitude, o que nos faz agir nesse momento é justamente a ansiedade. E a ansiedade, ela é uma forma da gente dizer, uma forma diferente da gente dizer medo, né? A ansiedade nada mais é do que um medo intenso. E quando o nosso inconsciente e o nosso consciente também, né, percebe algum perigo, eu falo inconsciente porque tem algumas coisas aí que desencadeiam e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando a gente se depara com medo, uma situação em que eu estou com medo, em que me sinto em perigo de alguma forma, o nosso sistema nervoso autônomo desencadeia ali aciona o nosso modo combate, e combate ou fuga, né? Eu falo modo combate, mas para combater aquela situação você pode fugir ou você pode lutar, né? Depende ali da situação.
E quando isso acontece, então todo um processo físico-químico acontece no nosso corpo, né? As nossas glândulas suprarrenais são ativadas para que elas possam produzir mais cortisol. O cortisol processado vai produzir mais adrenalina, noradrenalina, nós vamos precisar de mais açúcar no sangue, então a nossa insulina vai diminuir para eu ter mais açúcar no sangue, o nosso coração vai bombear mais, vai acelerar para poder bombear mais sangue para o corpo. O sangue vai se concentrar principalmente em braços e pernas para a gente poder lutar ou fugir, e consequentemente ele vai diminuir daquelas partes vitais. Então, assim, se eu tô nesse período ali, eu não vou sentir fome, eu não vou sentir sono, né? Então, assim, aquelas atividades outras atividades que não sejam tão importantes naquele momento, elas vão ser diminuídas, né? Justamente pelo fluxo de sangue menor e tudo mais. Para quê? Se eu tô ali tentando fugir de um sequestrador, eu não vou querer ficar tendo fome, parando para comer no meio do caminho, ou descansar um pouquinho, tirar um cochilo, na verdade. Então, isso tudo ele é desencadeado quando eu estou ansiosa. O que acontece então com, por exemplo, quem tem crises de ansiedade? É que esse medo ele se torna além do normal, né? Quando esse medo, quando essa ansiedade que é normal e que tem a função de nos proteger, ela se torna exagerada e disparada por situações que na verdade a gente nem tá realmente em perigo, eu passo a ficar alerta o tempo todo. Eu fiz uma enquete, né, essa semana perguntando se falei um pouco disso também na live passada, mas retomando, né, perguntando sobre a ansiedade, ela tem relação com o futuro ou com o passado? Quem tá aí pode responder, se você não respondeu na enquete. E geralmente, quando a gente pensa, né, a gente ouve muito falar, né, é comum a gente ouvir, inclusive, assim, a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. E isso, até certo ponto, é verdade, porque eu tenho medo de que algo aconteça, mas eu tenho medo que algo aconteça que já aconteceu. Então, assim, é o que a gente chama de medo reconhecido. Eu só tenho medo daquilo que eu conheço, né? Que eu já vivi. E nesse sentido, inclusive, eu expliquei a diferença entre as pessoas que durante a pandemia tiveram, porque uns tiveram mais medo, ainda tem, né? A gente ainda está atravessando isso. Mas por que alguns têm medo? O medo maior de ser contaminado, de ser... Bom dia aí para quem tá entrando, um monte de gente entrando aí, gente. Olá, Lica. E aí, então assim, por que um grupo tava com medo? O medo maior era de ser contaminado, de alguém da sua família ser contaminado e as consequências que isso pudessem trazer, e outros, o medo maior era da situação financeira, de como ia ficar, de talvez não ter nem a questão alimento, né, o básico para si e para os seus também. Então, no fundo, né, o grande medo era o medo pela sobrevivência, mas uns mais pela doença em si e outros mais pela situação financeira. E por que, Tânia, bom dia! E por que essa diferença? Então, porque é um medo reconhecido. Então, se eu já tive situações em que eu perdi pessoas, ou que chegou a morrer, ou que eu tive um grande medo de perder alguém por conta de uma doença, então esse vai ser o meu medo maior. Eu já experimentei isso, eu não quero experimentar isso de novo. E se, por outro lado, eu passei dificuldade financeira, escassez, né? E eu não quero passar isso de novo. Então, esse é o meu medo maior. E muitas vezes não foi nem você,
né, que passou por isso. Às vezes foi alguém do seu sistema familiar, às vezes seus pais, seus avós, né? E a epigenética explica que dentro de cada uma das nossas células a gente traz a memória. Cada uma das nossas células é como se fosse um pequeno cérebrozinho e tivesse um gravadorzinho que grava tudo o que a gente viveu desde a nossa concepção. E se cada célula traz toda essa informação, nós fomos formados de duas células, um óvulo e um espermatozoide, que por sua vez traziam as informações daquelas pessoas de origem, do nosso pai, da nossa mãe. Essas duas pessoas, por sua vez, foram formadas por outras duas células de outras duas pessoas. Então, de acordo com os estudos da epigenética, nós carregamos as informações de no mínimo 4 gerações para trás. E então, assim, pode não ter sido o medo que eu passei, mas pode ter sido o medo que a minha família passou, né? Eu dei um exemplo de que nós somos um país de imigrantes e muita gente tem aí no seu sistema familiar pessoas que vieram para o Brasil fugidos da guerra, fugidos da fome, né? E aí, nesse sentido, traz na sua memória celular aí e às vezes até assim, às vezes você até sabe disso, né? Quando isso acontece muitas vezes é contado, né? A Tânia tá dizendo aqui, perdi meu cunhado, amigas queridas e sobrinhos que se recuperaram depois de uma longa hospitalização. Então, são situações traumáticas, né? E aí a gente não quer viver isso de novo. Então, por isso, o nosso medo maior vai ser isso. Então, nesse sentido, que é um medo reconhecido, né? Então, mesmo que não tenha sido você, mas pode ter sido aí os antepassados, né? Que contavam essas histórias de, por exemplo, eu vim nos navios, era comum, os navios de imigrantes, se alguém ficasse doente, era jogado ao mar, porque não podia se correr o risco de contaminar todo mundo, toda a tripulação, todo mundo que tivesse ali no navio. Então, assim, quem estava num navio em que isso aconteceu, por exemplo, passou muito medo, né? Pode não ter acontecido com ele, mas passou medo que isso acontecesse. Outros, ao chegarem aqui sem nada, sem situação, né, com a situação financeira, né, sem um centavo, muitas vezes só com a roupa do corpo. Então passaram muita escassez, passaram fome, né, e a gente traz isso nas nossas memórias genéticas aí, nas memórias celulares. E então, nesse sentido, a ansiedade ela tem muito mais a ver com o passado, porque ela é um medo reconhecido, é um medo que eu reconheço, que eu já passei, ou que alguém da minha família passou e eu tenho essa memória celular e às vezes até a memória consciente disso, e eu tenho medo que isso volte a se repetir no futuro. Então, nesse sentido, ela tem a ver com o futuro, mas ela é muito mais relacionada ao passado, porque é o medo de se repetir algo que eu já vivi, né? Então, isso explica essa diferença aí, por exemplo, na pandemia. E outra pergunta que eu fiz, né, lá nas enquetes também, e é que eu perguntei se você sabe qual é o gatilho, né, que dispara a sua ansiedade. E pouquíssimas pessoas disseram que sim, eu sei o que desencadeia, e até na live passada a gente tinha uma pessoa aqui participando que ela foi inclusive quando ela positivou, né, fez o exame, positivou para Covid, então foi isso que disparou as crises de ansiedade dela. Então algumas pessoas sabem, mas pouquíssimas. A grande maioria não sabe. Então 90% das pessoas que responderam, né, a enquete que eu fiz, não sabem qual é esse gatilho. Algumas já perceberam que é sempre no mesmo horário. É só à noite, ou é de manhã, ou é quando eu vou em tal lugar, ou é quando eu vou trabalhar, ou é quando eu chego em casa, enfim, né? Cada um tem aí já conseguiu identificar que isso acontece mais em determinado horário. Mas a grande maioria das pessoas não tem nem isso, né? A impressão que elas têm é que acontece do nada, né? E aí, o que eu tenho a dizer para vocês é que isso não acontece do nada.
mesmo que a gente não se lembre, não saiba qual é o gatilho, mas existem gatilhos. Porque, como eu disse, é um medo reconhecido. E se é um medo reconhecido, às vezes, você fala, mas eu não tô passando em nenhuma situação que eu tô com medo, né? É diferente de, por exemplo, eu peguei o resultado ali do exame, deu positivo, então eu sei do que eu tô com medo, né? Realmente eu tô com medo, é um medo consciente. Mas muitas vezes esse medo, esse fato que aconteceu lá atrás, eu já nem lembro mais, já passou, faz muito tempo. Às vezes aconteceu lá na gestação, às vezes aconteceu quando eu era muito criança, e muito bebezinho ainda, e eu não tenho a memória consciente disso. Às vezes até eu era um pouquinho maior, mas como foi um medo muito grande, o meu inconsciente também trata de jogar lá para um quartinho escondidinho, que é para eu não ficar lembrando daquilo, remoendo aquilo e sofrendo com aquilo. Mas aquilo não passou, aquele medo não foi resolvido dentro de mim. E aí é como se o meu inconsciente dissesse assim: bom, lá atrás, quando isso aconteceu, você foi pega de surpresa e não pôde fazer nada. Então agora a gente precisa ficar alerta para que, se isso acontecer de novo, a gente já está sabendo antes, a gente já percebe antes, a qualquer sinal de que isso pode acontecer de novo, a gente já desperta, já liga o nosso alarme, né? Aquele sistema nervoso que eu falei para vocês que muda toda a nossa físico-química aqui, nosso organismo, para poder então dessa vez não ser pego de surpresa e ter a possibilidade de fazer alguma coisa para evitar que aquilo se repita. Só que como a gente não tem consciência, a gente fica alerta a tudo. A gente não sabe exatamente ao que a gente tem que ficar alerta, né? E mesmo que a gente não lembre, o nosso inconsciente, às vezes assim, tô aqui de boa, tô assistindo um filme. Eu tive uma pessoa que eu atendi o ano passado, e o ano passado a maioria dos meus atendimentos, o assunto foi a ansiedade, né? Eu lembro de uma pessoa que falou assim pra mim: não, eu não sei, eu não acontece do nada. E aí eu perguntei qual a última vez que aconteceu, quando foi? Foi há 15 dias atrás. E o que você estava fazendo quando isso aconteceu? Eu estava assistindo um filme. Tá. E esse filme tinha o quê? Qual era a história dele? Né? Que emoção esse filme despertou em você? Era um casal que se separava e aí tinha uma filha que ficava muito triste com isso, porque o pai ia embora e tal. E aí eu fiquei muito emocionada. E foi aí nesse momento que me deu, né, que começou a crise. Eu comecei a perceber que a crise estava vindo. E tá. E como foi a sua infância em relação aos seus pais? Meus pais se separaram e meu pai foi embora. E quando ele foi embora, eu fiquei com medo de nunca mais ver ele. Entendem? Então, assim, o medo que o inconsciente dela reconheceu foi aquele medo lá atrás. Né? Ele viu aquela cena acontecendo de novo, e o nosso inconsciente, ele não separa o que é real do que o imaginário. É por isso que quando a gente assiste um filme, a gente se emociona, né? A gente chora. Tem gente assim como eu que chora até em comercial de margarina, né? E mesmo sabendo que aquilo não é real, mesmo sabendo que aquilo é ficção, mas a gente se emociona porque o nosso inconsciente não sabe disso. E ele vê aquilo e toma como real. E aí, além de, naquele momento, né? Então, tô falando do filme que ela viu, mas às vezes tem pessoas que falam assim: é sempre à noite, né? Que é no comecinho da noite, ou né, uma outra cliente, é mais fácil dar exemplos assim, né, de casos reais que fica mais fácil. Uma outra cliente, ela era sempre, ela falou: eu já não consigo, eu tenho medo de dormir agora, porque toda vez que eu vou dormir, que eu deito na cama, que eu falo agora eu vou dormir, eu já começo a sentir o coração acelerar, aquela palpitação, aquela coisa toda, e aí demora para passar, e né, muitas vezes eu não consigo dormir, e tava assim numa situação que ela não conseguia mais nem dormir, porque ela tinha medo
de ir pro quarto. Aí algumas vezes ela acabava ficando assistindo televisão até dormir sozinha por conta lá no sofá, porque a hora que ela pensava, eu vou deitar na cama, isso acontecia. E aí fomos investigar, né? Então, o que, que aconteceu lá na sua infância, à noite, hora que você ia dormir, que foi né, algo assim traumático, que te pegou de surpresa e que você teve muito medo, né? E aí ela contou que quando criança frequentemente ia dormir na casa dos avós, né? E nas férias ia para casa dos avós, e aí um tio, a hora que ela ia para cama, ele vinha molestar ela. Então, o que o inconsciente dela gravou, né? Porque as nossas células, o nosso inconsciente, ele grava não só o fato em si, mas tudo que está envolvido, né? E é fácil a gente entender isso quando a gente lembra, por exemplo, você sente um cheiro e você lembra, um cheiro de comida e você, ai, comida da minha avó. E você chega a sentir, às vezes a gente chega a salivar, você chega a sentir o sabor daquela comida, né? Por quê? Isso aquele cheiro te desperta todos os sentimentos, as nossas células, o nosso inconsciente registra tudo com riquezas de detalhes e com a percepção de todos os sentidos, né? Então, quando essa menina, né, ia pra cama, então essa era a memória que ela tinha, perigoso ir pra cama, porque era a hora que ela ia pra cama que aquele tio vinha. Então, agora toda vez que ela ia pra cama, e aí você pode me falar, mas por que então isso começou agora? Por que antes não tinha isso? Por que já faz tanto tempo que passou e isso só despertou agora? Porque é como se fosse um copo embaixo de uma torneira pingando. Vai pingando, gota por gota, gota por gota, e aí chega um momento que mesmo de gota em gota, que aquilo vai transbordar. E depois que transbordou, cada pequena gota que cair vai continuar transbordando. Então é assim também. Aquilo que aconteceu lá atrás muitas vezes foi uma gota, porque às vezes não é um acontecimento assim né, tão traumático como o dia que meus pais se separaram, mas às vezes são brigas, às vezes eles nem chegaram a se separar, mas eram brigas. Toda noite ele chegava do trabalho e aí assim é interessante como a grande maioria das pessoas que identificam um horário, muitas vezes, né, talvez a maioria, eu nunca parei para analisar a porcentagem, mas é muito mais frequente que seja à noite, né? Isso por quê? Porque a maioria dos nossos traumas, se não todos eles, vem lá da infância. E à noite o que acontece? À noite é quando tá todo mundo em casa, à noite é quando acontecem as brigas, então à noite muita coisa acontece, né, em casa. E então às vezes assim, os pais não chegaram a se separar, mas todo dia à noite ou com frequência, o pai chegava e aí tinha discussão, tinha briga, e aí eu tinha medo. Lógico, tem os casos extremos em que ele batia na minha mãe, ele me batia, ele chegava bêbado, né? Mas tem casos que não precisa isso, tem casos que apenas as discussões, né, entre eles já gera medo na criança. E aí a gente não se dá conta disso, porque discussão, todo casal discute, né? É normal. É normal depois que a gente é adulto e entende isso, mas quando a gente é uma criança e a gente não sabe o que está acontecendo e a gente tem medo do que possa acontecer, medo deles se separarem, medo do papai ir embora, medo de acontecer alguma coisa, né? E isso fica registrado e a gente nem sabe que está lá registrado. E aí ele vai de gota em gota, de gota em gota, aí chega um momento que e isso vai se repetindo na nossa vida. De repente, eu caso e agora sou eu que discuto com meu marido com frequência. Às vezes não é nem com meu marido, mas é com um chefe, é com um colega de trabalho, é com uma outra pessoa. E aí cada vez que isso acontece é uma gotinha que vai ali pingando. E aí chega um momento que do nada aparece a crise, mas não foi do nada,
né? Foi aquela última gotinha que pingou ali e transbordou. E como eu disse, depois que transbordou, cada pequena gotinha é suficiente. Então, se eu estiver assistindo, de repente eu não tô brigando mais, mas eu tô assistindo um filme em que o casal tá brigando. É mais uma gotinha. E essa gotinha pode levar a transbordar. Entenderam? Então, faz sentido para vocês, gente? Vão falando aí para mim, manda coraçãozinho, manda, né? Vai falando aí se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, né? Vai falando aí que eu vou respondendo, tá? Então, dito isso para contextualizar vocês e vocês entenderem como é que a coisa acontece, como é que eu posso prevenir? Bom, tem algumas técnicas e aí na live passada, para quem não assistiu, eu recomendo que assista lá, e logo no início, a primeira coisa que eu fiz na live foi um exercício para controlar a respiração e para falar com o nosso inconsciente, né, que tá tudo bem, que isso não tá mais acontecendo, né? E a Raquel disse: amei sua forma de falar, ficou parecido a minha forma de falar, adorei identificar isso. Que legal, Raquel, que bom. Eu gosto de tentar trazer assim a coisa com exemplos, né? Fica mais fácil pra gente entender, né? Falar muito técnico não adianta, né? Então eu procuro trazer o mais próximo para que todo mundo entenda. Obrigada. Então, assim, existem essas técnicas, a respiração que eu ensinei também na live passada, que é uma respiração muito simples, né? É você parar e a gente chama de respiração quadrada, porque você vai inspirar lentamente, enchendo o seu abdômen de ar, contando até 4. Você segura esse abdômen cheio, contando até 4. Você expira, esvaziando completamente o abdômen, contando até 4. E você segura vazio, contando até 4, né? Então é quadrado por isso. Inspira, segura, expira, segura, né? Isso de forma lentamente. E quando você faz isso, primeiro que você traz você aciona ali o seu sistema nervoso, você traz para o presente, né, para o momento presente. Então, pera lá, agora tá acontecendo alguma coisa? Não, nesse momento não tá acontecendo nada. Então, quando eu consigo concentrar na minha respiração, então primeiro que eu consigo focar no momento presente. E segundo, que quando eu faço essa respiração profunda, que mexe o meu diafragma, ele vai acionar o meu nervo vago, que é um nervo que passa lá pelo cérebro e liga a todos os órgãos vitais. E ele tem a informação de dizer se tá tudo bem. Ele vai lá pro cérebro e diz se tá tudo bem com os órgãos, e vai lá pros órgãos e manda, se não tiver tudo bem, manda algum comando. Então ele é responsável em grande parte pelos estímulos aí de sobrevivência. E então quando a gente aciona pela respiração esse nervo vago, então ele informa para o cérebro que tá tudo bem, que eu posso ficar tranquilo, que eu posso relaxar. E aí desliga aquele modo combate que estava ativado. Então tem toda uma explicação fisiológica para isso, não é nada de espiritual, não é nada de diferente, é algo fisiológico mesmo. E é por isso que, aí já falando também de outras dicas, né? Então, essa respiração, se você conseguir, quando a gente tá ali na crise, quem tá na crise já, muitas vezes não consegue fazer essa respiração, porque muitas vezes até um dos sintomas dá a impressão que você tá com falta de ar, que você vai morrer sem ar, né? Mas, ligar o ar aqui, porque tá bem calor aqui. Então, muitas vezes a gente nem consegue fazer essa respiração no momento da crise. Mas quando a gente começa a identificar os sinais, então quando você percebe que tá vindo, que vai começar, então aí você pode fazer esse exercício de respiração antes de começar, para evitar que a crise venha. Esse exercício que eu passei lá, que é quase que uma meditação guiada,
Na verdade, ela é um transe hipnótico. Para quem quer entender como é uma hipnose, vai lá assistir esse vídeo. No início tem esse exercício que é um transe hipnótico. Então faça ele, por exemplo, antes de dormir, né? É interessante para te acalmar, para você ter uma boa noite de sono. A respiração, se você fizer isso naqueles momentos que você percebe que a ansiedade está mais aflorada, então 3 a 4 vezes no dia, de manhã, no meio do dia, à noite, sempre que você lembrar, para ali. E não precisa muito, tá? Uns 3 ou 4 ciclos dessa respiração já é suficiente para desligar os seus alarmes aí, e então isso ajuda bastante. Práticas que tem como base o trabalho com a respiração, como yoga, pilates, meditação. Então tudo isso ajuda, por quê? Porque vai trabalhar essa questão de trazer você para o momento presente, para tirar o foco daquele medo, né? E trabalha essa respiração. Então isso ajuda bastante também. Oração, né? A oração também é de certa forma, ela tem apesar de ali na oração você não está trabalhando a respiração, mas você está trabalhando assim, eu não estou sozinho, eu tenho com quem contar, né? Tá exercitando isso, então também, né? É uma forma aí de ajudar. No momento da crise, que você não consegue fazer a respiração, algo que já me falaram, inclusive foi, né, uma cliente que falou que conseguiu sair da crise, naquele momento de crise que ela não conseguia respirar antes, que ajudou bastante. Sabe aquelas bolinhas que a gente faz exercício, né, para as mãos? Aí tem a maioria que é crocheteira e sabe que a gente precisa estar fazendo aí uns exercícios com a mão, né, para não ficar ali o tempo todo ali naquele exercício, naquela trabalho repetitivo, né, esforço repetitivo. Então tem aquela bolinha de vez em quando apertar para fazer o exercício. Então naquele momento da ansiedade, apertar aquela bolinha ali pode te ajudar a trazer essa consciência também de presente e ir acalmando, para daí então você conseguir respirar, né? Então essas são algumas formas práticas, né, de você controlar isso. Só que muitas vezes aí você pode me falar, mas eu não queria só controlar, eu quero acabar com isso. Aí tem duas coisas. Acabar com a ansiedade por completo, como eu disse no início, é um processo fisiológico e é perigoso. Então a gente não vai acabar com a ansiedade, mas a gente pode sim encontrar a cura para essa ansiedade exagerada, perdi a palavra, essa ansiedade exagerada, né? Trazer ela de volta ao que é normal, ao que é seguro, ao que é protetor para nós, né? Como é que eu faço isso? Eu faço isso descobrindo a causa e ressignificando. Como é que eu descubro a causa? Então, como eu disse, a maioria, para não dizer aí todos, mas a maioria desses conflitos que originam, eles começam lá na infância. Esse copo começa a ser cheio lá na infância, muitas vezes na gestação, mas entre a gestação, né, a concepção e os 7 anos, a nossa primeira infância. Nessa etapa da nossa vida, é quando a gente aprende a nossa forma de ver o mundo, de se ver através do mundo. É ali que se forma tudo isso. Então, geralmente é ali que começam esses primeiros sintomas. Mas eu não lembro muita coisa da minha infância. Se for na minha gestação, menos ainda. Então, o que você faz? Você vai, quando começaram, lógico, como eu disse, a ansiedade é um processo fisiológico e a gente sempre tem, diante de situações novas, no momento que eu preciso tomar uma decisão, então um certo grau de ansiedade é normal. Mas quando é exagerado, que você fica ruminando aquilo, que muitas vezes te impede de agir e que chega até uma crise,
Então aí fugiu do controle, aí está em excesso e aí a gente precisa encontrar a causa disso. Então, quando foi que você começou a perceber essa ansiedade em excesso, esse exagero? Foi há um ano? Foi há um mês? Foi há 10 anos? Não sei. Veja aí, quando foi que isso começou? Aí, quando você identificar, começou em tal época, então, o que aconteceu antes disso começar, naquela época, que foi para você impactante, que te pegou de surpresa, algo inesperado e que você teve medo? Então, pensa nisso, né? Talvez você fale, faz uns 10 anos que eu tenho isso. Então, lembra, há 10 anos atrás, como é que era a sua vida, o que você fazia, onde você trabalhava, né? Vai lembrando de como é a sua vida, que aí isso vai vindo, o que estava acontecendo e tal, e o que aconteceu ali que tenha sido nesse sentido, algo impactante para você, que te pegou de surpresa e que você teve medo. Então, quando você identifica isso, aí você pode... então esse aqui foi aquela última gotinha, é o que a gente chama de evento despertante, né? Dentro do MPC, nas leis biológicas aí da nova medicina germânica, isso é chamado de evento despertante. É aquela gotinha d'água que transbordou. Então, eu tive medo de uma doença, eu tive medo porque minha avó estava doente e eu tive medo que ela morresse. De fato, talvez depois ela até tenha morrido, por exemplo. Ou não, ou foi só um medo, foi um susto que eu passei. Eu tive medo de perder o emprego. Eu tive medo, enfim. Qual foi o medo que você passou aí, que foi impactante e que te pegou de surpresa? Algo inesperado. Então, com base nisso, então você já sabe qual é o tipo de sentimento, qual é o tipo de medo que o seu inconsciente está agora tentando ficar alerta. Quando ele percebe alguma situação, e pode ser que você fale, mas naquela época não tinha nada do que está acontecendo agora. Mas lá no início tinha. Então, começa a se lembrar, a partir desse momento que você identificou, então, qual foi o despertante, vai lembrando lá da sua infância, o que aconteceu lá na sua infância e que você teve esse mesmo sentimento. Porque quando a gente vai lembrando, a gente percebe que o sentimento é o mesmo, né? Então, também foi algo que te pegou de surpresa, que foi impactante e que você teve medo. E como eu disse, os medos da infância, eles são diferentes dos medos do adulto. Muitas vezes aquilo que a gente olha para trás e fala, não, aquilo lá já passou, né? Agora eu sou adulto e eu entendo. Mas quando você era criança e não entendia. Quando a gente é criança, tudo é muito maior. Até porque o nosso córtex pré-frontal, responsável pelo nosso cognitivo, pelo nosso racional, ele só está completamente maduro entre 20 e 25 anos. Né? Então, a criança não tem condições cognitivas de entender muita coisa. E aí, então assim, procura, quando você for se lembrando, faz aquele exercício de respiração, fecha os olhos e vai lembrando, traz à sua memória os acontecimentos da sua infância, né? Se permita ali no momento coloca uma música tranquila, fica ali, né, procura relaxar, faz o exercício de respiração e aí vai lembrando da sua infância, vai se conectando com a sua infância, com as coisas que aconteceram e aí o seu inconsciente vai trazendo para você, né, o que foi que aconteceu e aí naquele momento se permita lembrar com todas as sensações. Se permita lembrar as sensações não do adulto, as memórias do adulto, mas a sensação que a criança sentiu. E aí você vai encontrar a causa. Quando você descobre a causa, aí você pode, agora sim, como adulto, olhar para aquilo e falar para sua criança. Falar, olha, tá tudo bem, isso não tá mais acontecendo. Ou isso aconteceu, mas passou, isso foi lá atrás, agora é diferente. Então lá atrás talvez eu tenha tido medo que o papai fosse embora, mas agora eu sou adulta, eu não preciso mais que o papai cuide de mim, eu própria posso cuidar.
eu própria dou conta de me cuidar, eu não tenho mais que ter medo de ser abandonada, por exemplo, né? E aí você vai negociando e vai conversando com você mesma, sempre nesse sentido, tá tudo bem, aquilo já passou, aquilo foi naquela época, isso é agora, já não está acontecendo mais, e se voltar a acontecer, eu não preciso mais ter medo, porque agora eu sou adulta e eu sei como lidar com isso. Então, quando você vai fazendo isso, vai trazendo isso, você vai informando o seu inconsciente de que existem outras formas de reagir àquela situação. Ele não precisa, toda vez que aquela situação, que ele perceber algum sinal de que aquilo pode acontecer de novo, e isso pode ser simplesmente o deitar na cama. Então, assim, aquilo foi lá atrás, hoje já não tá, né? Eu tô aqui na minha casa, é seguro, ninguém vai entrar aqui, né? Então, você vai negociando isso. Mas isso tem que ser dessa forma, de respirar profundo, de relaxar, de buscar essas emoções lá no seu inconsciente. Por quê? Se for um trauma mais leve, você tomando consciência, ok, isso já é suficiente para poder já liberar isso e já resolver essa situação, tá? Mas, se for um trauma mais profundo, só o inconsciente não basta. A gente precisa que o inconsciente tenha essa informação. Por quê? 95% de todas as nossas ações e reações, de tudo que a gente faz durante o nosso dia, é controlado pelo inconsciente. E só 5% pelo nosso consciente. E na hora que o inconsciente identifica aquele fator para ativar gatilho, ele inclusive desliga, né? Naquela reação físico-química, na hora que o sangue se concentra ali no braços, pernas, para você poder correr, né? Fugir ou lutar, ele inclusive diminui o fluxo sanguíneo aqui, na região do córtex frontal, e diminui o seu raciocínio. Por isso que às vezes você fala, nossa, por que eu não pensei nisso na hora? Você não pensou porque seu cognitivo estava ali desligado, até porque para nossa sobrevivência, se eu estou em perigo, eu não posso ficar ali parado pensando, será que eu vou para cá? Ah, não, acho que eu vou para lá. Já era, se eu estiver em perigo, né? Então, se eu estou em perigo, eu preciso agir por instinto. E é por isso que, então, de certa forma, eu desligo meu inconsciente, aliás, meu consciente, e vou sendo impulsionada aí só pela parte reptiliana do nosso cérebro, que é a parte responsável justamente pela sobrevivência, né? O nosso cérebro é dividido em 3 partes: o córtex pré-frontal, que é a parte mais avançada, a picanha, né, do cérebro, é a parte aí responsável pelo nosso racional, pelo nosso cognitivo, pelo nosso consciente. Aí tem a parte límbica, que é responsável pelas nossas emoções, e a parte reptiliana, que é a primeira parte que se forma quando a gente está lá, né, sendo gerado, que é responsável pela nossa sobrevivência, pelos nossos instintos. Então, para desligar tudo isso, a gente precisa estar informando para o nosso inconsciente que está tudo bem. Para o nosso inconsciente, para as nossas células, né? Então, a gente teve uma informação lá que foi incorreta, incompleta, e aí a gente precisa dar mais informações para as nossas células, para o nosso inconsciente, precisa substituir essa informação ou completar ela para que agora, então, a gente entenda, o nosso inconsciente entende que existe outras formas de agir diante daquilo, não só aquilo que ele aprendeu, tá? Porque sabe, quem dirige, ou qualquer outra coisa que você faça, mas assim, eu gosto da ilustração do dirigir porque ninguém pega um carro e sai andando. A primeira vez que a gente entra num carro, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? É muita coisa, né? É muita função. Eu tenho que mão aqui, um pé aqui, outro pé ali, olhar na frente, olhar para trás, né? É muita coisa, é complexo. Só que conforme a gente vai aprendendo e a gente vai praticando, isso se torna tão automático que às vezes, assim, muitas vezes eu me pego, por exemplo, eu tinha que ir para um determinado lugar
mas eu tô ali, né, dirigindo e pensando em outras coisas e não sei o que, e quando eu vejo, ao invés de ir para cá, eu tava indo para lá, porque o para cá era o automático, é o lugar que eu vou com frequência, mas de repente hoje eu não ia para cá, hoje eu ia para lá, né? Mas eu não tava nem pensando no que eu tava fazendo. Era o meu inconsciente que tava ali controlando, que tava no piloto automático, né? Aquilo lá. E por que a gente tem esse sistema, né? Por que o nosso inconsciente é que controla 95% das coisas que a gente faz? Pensa, por exemplo, só no respirar. Quando a gente faz esse exercício de respirar, né, você consegue ali pôr sua concentração toda naquele momento ali na sua respiração. E quando você está pensando na sua respiração, você está pensando que agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Você não está pensando em nenhuma outra coisa, você está concentrado naquilo. Mas é isso porque nesse momento a gente quer mudar um pouquinho aí o padrão dessa respiração. Mas normalmente a gente respira e a gente nem lembra que a gente está respirando. A gente faz isso de forma automática. Agora imagine se eu tivesse que passar o dia inteiro. Ai, agora eu tenho que expirar. Expira. Inspira, expira. Eu não ia conseguir fazer mais nada, eu ia só respirar, não é? Então, se todas as coisas que a gente tem de fazer durante o dia, a gente tivesse que ficar pensando, a gente não ia fazer uma coisa só por vez, né? Então, imagina, ou eu respiro ou eu ando, porque o andar também eu preciso mover tantos músculos, é uma complexidade enorme, e aí eu não ia poder, ou eu respiro ou eu ando, né? Então, por conta disso, a gente tem esse sistema de tudo que a gente vai aprendendo, vai se tornando automático e eu não preciso mais pensar naquilo. Quando basta eu pensar, né, eu não preciso nem pensar, eu simplesmente me levanto. Eu tenho a intenção de levantar, o meu inconsciente já entende isso e aciona todos os músculos que são necessários e pronto, eu simplesmente levanto e ando. E então, com tudo que a gente faz é assim. Nesse período lá da infância até os 7 anos, a gente aprende como sobreviver, né? A gente aprende como agir, como reagir, principalmente observando o ambiente em que a gente vive, né? O que acontece ali. Então você vai aprendendo, isso é normal, tem muita briga dentro de casa, né? O tempo todo. A criança nunca viveu em um lugar diferente, ela nunca viu outra coisa diferente, então ela aprende que aquilo é normal. E aí mesmo depois de grande, que ela entende que aquilo não era normal aqui no consciente, mas lá no inconsciente, no automático, o que está registrado é que aquilo era normal. Então, sem perceber, eu vou buscar para mim relacionamentos em que eu viva daquela mesma forma, porque eu aprendi que aquilo é o normal. O meu piloto automático está naquilo. Então, eu preciso trazer para a consciência primeiro, para então, com a minha consciência junto, eu ir lá no meu inconsciente e informar para ele que essa não é a única e muitas vezes não é nem a melhor forma de agir. E aí eu preciso ensinar para ele uma outra forma. Então, o hábito, a repetição pode ajudar bastante nisso, mas esse processo pode ser acelerado quando eu uso uma técnica para falar diretamente com o nosso inconsciente. Então, na terapia, a gente chama isso de ressignificar. O ressignificar é isso, é um momento em que eu vou usar uma técnica para falar diretamente com o meu inconsciente e dizer para ele que existem outras formas de agir, que nem sempre eu preciso daquilo, que aquilo não é o melhor, que aquilo foi sim, naquele momento foi o que funcionou para minha sobrevivência, e por isso que ele continua repetindo, né? Porque de alguma forma aquilo funcionou, porque se você está viva aqui hoje é porque funcionou, né? E aí ele continua repetindo aquilo. Então a gente usa uma técnica de ressignificação para informar isso para o nosso inconsciente. Então na terapia é muito mais fácil, porque quando eu só tenho isso racionalmente no meu consciente e eu fico lá tentando, eu começo uma briga dentro de mim, porque eu fico lá tentando falar para o meu inconsciente, não, isso não é perigoso, não, isso não é perigoso, mas ele está falando, não, você está louca, lógico que é, lá atrás aconteceu, e aí ele mesmo começa a resistir, né? E muitas vezes a gente chama isso de autossabotagem, na verdade é autoproteção.
tá? E então, é possível, como eu disse, se for um trauma mais leve, é possível. Eu tomando consciência disso, já é possível. Mas se for algo mais profundo, então aí dificilmente você vai conseguir sozinha. Ah, mas eu fui no psiquiatra e ele me deu remédio. Ok, muitas vezes, se você está numa crise muito terrível ali, às vezes é preciso o remédio até você descobrir essa causa e fazer esse trabalho de ressignificar, tá? Mas se você tomar remédio pro resto da sua vida, vai só te deixar grogue e não vai resolver o problema, porque ele vai continuar encontrando aquele sistema que ela... O que acontece? O remédio, ele vai desligar aquele alarme. Por isso que muita gente fala, eu fico lerda, eu não consigo nem pensar direito. Por quê? O remédio faz isso, ele desliga essa parte, o sistema nervoso autônomo aí, né? Para você não ficar nesse sistema de alerta o tempo todo. Só que aí você não consegue selecionar, não, eu só não vou ficar mais alerta para esse caso específico. Não, daí eu desligo total. Né, eu desligo para tudo e aí aquela situação vai continuar acontecendo e vai continuar ativando esse alarme e aí esse alarme ele vai precisar inclusive falar mais alto, porque já não tá, né, tem algo ali bloqueando ele vai precisar aumentar o volume aí, e aí quando ele aumenta o volume eu preciso aumentar a dose do remédio, e aí eu vou ficando nesse ciclo e não adianta nada. Então, às vezes o remédio é necessário por um período de tempo, mas só ele não vai resolver o seu problema. Enquanto você não descobrir a real causa, olhar para ela, ressignificar, então aquilo vai continuar ali te assombrando, tá? Gente, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo. Vocês têm aí alguma pergunta, alguma coisa a mais que vocês queiram dizer, queiram compartilhar? Digam aí pra mim se ficou claro, se vocês conseguiram entender, se ajudou, né? Se esclareceu aí, vocês conseguiram identificar talvez já algum gatilho. Vai falando aí, fazendo perguntas se quiser. E para encerrar, eu queria compartilhar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu fiz uma enquete ontem sobre a ansiedade para tomar decisões, né? Porque muitas vezes o gatilho que ativa a ansiedade é quando eu preciso tomar uma decisão, né? Diante de uma mudança, diante de uma situação nova. E é normal, até certo ponto, a gente ficar assim, ansiosa. A gente tem medo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Se eu preciso tomar uma decisão, eu não sei qual vai ser a consequência, eu não sei se essa decisão é melhor, se aquela é a menor, que ela é a melhor, o que pode acontecer se eu deixar de tomar essa ou se eu deixar de tomar aquela, né? Então, um certo nível é normal, mas quando ela é exagerada, muitas vezes chegando a uma crise de ansiedade, outras vezes te paralisando e você nem consegue tomar decisões, né? E às vezes você fica lá, não, eu tenho que decidir, aí eu travo e eu fico procrastinando aquela decisão, como se eu tivesse a esperança de que se eu não tomar decisão, aquilo vai se resolver sozinho. E o fato de não tomar uma decisão já é uma decisão, eu já estou decidindo não decidir, né? Então, de qualquer forma, é uma decisão. E muitas vezes a nossa dificuldade maior, muitas vezes não, né? A nossa dificuldade maior nesses momentos de decisão
é porque a gente tem medo dos resultados. A gente toma a maioria das nossas decisões pensando no resultado que aquilo vai trazer, nas consequências, se vai ser um resultado bom, se vai ser um resultado ruim. E aí isso traz ansiedade, porque eu não controlo. É impossível eu conseguir controlar os resultados. E como eu disse, mesmo que eu decida não decidir, isso também vai trazer um resultado, isso também vai trazer uma consequência, né? Então, o que pode me ajudar nesse processo, né? É pensar, na hora de tomar uma decisão, pensar nos meus princípios, nos meus valores. E uma ilustração que eu acho bacana para isso é a escolha dos amigos de Daniel lá na Bíblia, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam diante de uma decisão, né, do rei: ou vocês me adoram, né, e negam esse seu Deus, ou eu vou jogar vocês ali na fornalha e vocês vão morrer queimados, vivos. Eles tinham uma decisão, e olha que decisão, né? Não era uma decisão qualquer, era uma decisão de ou você nega a Deus e me adora, ou você vai morrer queimado, vivo. Diante dessa decisão, com certeza eles ficaram ansiosos. Mas se eles tivessem focado no resultado, muito provavelmente eles teriam decidido em abandonar Deus. Mas aí tinha um outro medo da consequência disso também, de eu abandonar Deus. E daí? Eu posso não morrer agora, mas uma hora eu vou morrer. E aí? Eu vou morrer sem Deus? Eu vou ter abandonado Ele? Né? Então, assim, tinha um resultado imediato, mas tinha um resultado futuro. O que eu vou escolher? Então, eles decidiram baseados em quê? Nos princípios, né? Dos valores deles. Não, independente se eu tiver de morrer, eu não tenho como evitar. Eu posso morrer agora ou eu posso morrer daqui 50 anos, mas morrer eu vou, isso é inevitável. E aí eu quero morrer tendo mantido o meu compromisso, o meu relacionamento com Deus, ou eu quero morrer assim na dúvida, né, tendo negado Ele. Então foi essa a decisão que eles tomaram, baseada em princípios, nos valores. Não, independente do que vai acontecer, eu quero manter o meu relacionamento com Deus. E aí a gente conhece a história, né, que eles foram jogados na fornalha. Quando eles olharam lá, os homens que olharam lá viram eles andando no meio do fogo, o fogo não queimava, o fogo era tão forte que os homens que olhavam para aquela fornalha, né, só de chegar ali perto, eles foram queimados, e eles estavam andando lá, né, e saíram ilesos daquela fornalha, conseguiram sair de lá sem um pelinho da sobrancelha queimado. Porque, né, a decisão deles foi por princípio e não por valor. Então, o resultado a gente não consegue controlar. Ninguém consegue controlar, por mais que queira e que ache que consegue, mas o resultado a gente não pode controlar. Então, uma forma da gente diminuir a nossa ansiedade diante de uma decisão é essa. Ao invés de decidir pensando no resultado que eu não controlo, eu decido pensando no meu princípio. Porque mesmo que aconteceu o pior, mesmo que algo ruim venha a acontecer, mas eu vou ter a consciência tranquila de que aquilo aconteceu porque eu fiz aquilo que eu acreditava ser o certo, aquilo que é um valor e é um princípio para mim. Eu não traí os meus princípios. Então a minha consciência vai ficar tranquila, e mesmo que o resultado não seja tão bom, mas vai ser mais fácil para eu encarar que não é bom, mas eu tô com a consciência tranquila. E a consciência tranquila, ela vale muito mais do que muitos outros ganhos que a gente possa pensar que aquela decisão vai trazer pra gente, tá? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, né? Esse
essa dica também, né, de no momento de decisão, pensar nos seus princípios, tomar as suas decisões pelos seus princípios. E eu estou falando aqui, eu estou trazendo essa história da Bíblia porque é algo que fala comigo, é algo que para mim é princípio, mas tudo bem se para você for diferente, né? Então use aquilo que para você é princípio, não para os outros, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que tenha agregado aí. Eu sei que talvez algumas coisas que eu disse são bem diferentes daí do que você está acostumado a ouvir, né? Talvez tenham sido coisas novas, talvez você ainda precise de um tempo para refletir e avaliar se vale a pena realmente seguir isso ou não, né? Então, não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para ajudar, para trazer uma nova visão, uma nova forma, uma nova possibilidade, né, diante de situações que talvez antes você não via possibilidades, tá bom? E me coloco à disposição, se quiserem conversar mais a respeito, se quiserem tirar dúvidas, se quiserem entender como é que a terapia funciona, tá? Então, podem me chamar no direct, no link da bio do Instagram tem o meu WhatsApp, né? Podem me chamar lá também, e que eu vou ter prazer aí em falar com vocês, em tirar as dúvidas, em agendar uma sessão se vocês quiserem. Atendo presencial e online. O online traz os mesmos resultados que o presencial, né? A forma, aliás, que eu mais atendo, 90% dos atendimentos são online, então eles trazem sim os mesmos resultados, tá bom? Muito obrigado por quem esteve aqui até agora, obrigado por quem vai assistir esse vídeo gravado depois, e até a próxima. Beijo!